Olá, boa noite. Eu sou o João Ribeirete e, estou aqui em Buenos Aires e vou ler um excerto da novela Os Teclados de Teolinda Gerção. Era uma entrevista a propósito de um livro. Um romance, parecia. Havia uma fotografia da mulher que o escrevera. A mulher estava ligada ao teclado, dizia. Ele fazia parte da sua vida. Mas, em último caso, o teclado não existia. Era uma pura transparência. Ela procurava alguma coisa que não era da ordem das palavras, embora só pudesse transmiti-la em palavras. Algo talvez comparável à música, embora não equivalente. Ondas de energia que se organizavam numa determinada estrutura. Sim, talvez pudessem pôr as coisas nesses termos. Não sabia ao certo. Aceitava entregar-se àquele trabalho que não era verdadeiramente explicável e não se podia controlar. Era uma tarefa desmedida, mas também humilde e perigosa, porque se trabalhava sem rede. Havia, como na música, uma liberdade e um determinismo. A última frase de um romance, por exemplo, estava já contida na primeira. Era sempre o tom que decidia tudo. Uma vez encontrado, tornava-se uma chave, uma clave. Nos verdadeiros romances, o essencial era, até certo ponto, previsível. Mas estar preso ao teclado significava o quê, exatamente? Os teclados eram instrumentos, dizia a mulher. O tempo encarregava-se de substituir um por outro. O teclado permitia maior velocidade do que a caneta, uma vez que ambas as mãos participavam e se podiam usar todos os dedos. O que lhe parecia um ganho, não em termos de tempo, mas em termos de menor perda. Reduzia-se de algum modo a distância entre o cérebro e a mão. A imediação era maior. Tanto mais que a leveza do teclado do computador, ao contrário da pré-histórica máquina de escrever, quase não exigia esforço. Por isso, aquele teclado lhe parecia mais satisfatório. Mas, em último caso, ele não existia. Era ilusório pensar que se escrevia com as mãos. Ou se tocava com as mãos. Também o teclado do piano era uma transparência. Era verdade que o tempo parecia ter sido terrivelmente encurtado. Kant, Platão, Wittgenstein, em 16 minutos prometiam nas bancas livros magros como folhetos. Mas os livros aconteciam no tempo, como a música. Os romances, sobretudo. Eram, como a música, uma forma de medir e de organizar o tempo. Poderia falar-se, pelo menos a prazo, da morte do leitor? Ela gostaria de pensar que o leitor era como o escritor, de certa maneira, a sua outra face, disse a mulher. Aceitava os mesmos riscos, passava as mesmas noites em claro, tropeçava nos mesmos escolhos, sonhava os mesmos sonhos, para depois reagir sobre eles, eventualmente contra eles. Reinventava o livro como o intérprete tocando a partitura. Por vezes numa direção muito diferente. Era verdade que ela gostava, ou gostaria de pensar isso, repetiu depois de um silêncio. A questão era sempre a mesma, repetia a mulher. Não importava o que se tinha pela frente. O teclado, o mundo, o minotauro ou a esfinge. Algumas pessoas eram feitas para desvendar enigmas. Passariam a vida a tentar. O que seria mais suportável se pudessem fazê-lo em nome também dos outros, porque então não estariam sós, a tarefa seria coletiva. Se as pessoas formassem uma comunidade. Mas essa verdade tinha consistência? Talvez não. Tudo no mundo era fragmentário. As pessoas não formavam comunidades e só havia valores de troca. Talvez fosse indiferente aos outros se ela ia ou não passar a vida tentando atravessar o teclado. Talvez estivesse no fundo sozinha e a loucura fosse apenas dela.
mas não ia mudar nada, mesmo que pudesse no seu modo de estar. A sua vida era aquela e, de certo modo, não lhe interessava o cômputo final. Faria o que tinha a fazer e ir-se embora quando chegasse ao fim. Só isso.